Fala galera, tudo bom com vocês? Sou José Luiz, professor de Educação Física, e nesse vídeo, de uma série de vídeos que eu vou produzir, nós vamos abordar alguns conteúdos para que você possa fazer o seu treino em casa, possa montar ele e ter uma análise crítica sobre o que você está fazendo, tá? Para não ficar só fazendo exercícios aleatórios ou o que você viu por aí na internet. E para a gente começar, eu vou fazer uma abordagem a respeito das variáveis do treinamento que vão influenciar diretamente no seu treino. Então vamos embora. Galera, a variável que mais é atribuída a um bom treino são os exercícios. Porém, é uma ilusão isto, tá bom? Exercícios são apenas ferramentas. Então, não significa que você trocou de treino que você está fazendo um treino bom. Por quê? Porque você pode ter trocado os exercícios e o seu treino ter piorado. Ao invés dele ter ficado melhor, ele ficou pior. Então, não existe isso de evolução, de quanto mais difícil o exercício, melhor o exercício. De forma alguma, pelo contrário. Quanto maior o grau de dificuldade do exercício, pior se torna às vezes a execução dele, e mais complicada essa execução. Então não se preocupe tanto com o exercício, quanto mais fácil o exercício, melhor. Então esta variável, a gente já sabe como é que a gente vai utilizar ela. A gente vai utilizar ela de uma forma simples, vai utilizar poucos exercícios e exercícios simples e fáceis de fazer em casa. Uma outra variável muito importante que a gente tem que se atentar, tá, ao treinar em casa é a variável da carga, a sobrecarga. Galera, em casa não tem peso, não tem máquina, não tem como a gente trazer um extensor, um leg press, um suporte de agachamento para casa. Então, o que acontece? Você vai ter que improvisar alguns pesos, tá? Mas já lembrando que mesmo esses pesos improvisados não vai ter como você fazer o mesmo serviço que é feito dentro de uma academia. Sendo assim, você já sabe que a variável carga ela não vai ser muito explorada, porque só dá para ser bem explorada mesmo dentro de uma academia. Então, nós vamos explorar mais ainda as outras variáveis. A carga a gente deixa ela sem ser tão explorada. Pessoal, a variável repetições ela é muito importante. Não significa que quanto mais repetições, melhor. Um número muito alto de repetições pode até não ser tão interessante, assim como um número muito baixo de repetições. Mas como é que você encaixa esse número de repetições? Ele vai depender das outras variáveis também. Mas na montagem do treino a gente vai ter uma base para a gente ter noção de uma faixa de repetições que a gente vai trabalhar nela. A cadência é a variável que define o tempo de duração de cada fase do exercício. Por exemplo, o quanto tempo você utiliza para fazer a fase excêntrica, a descida, o quanto tempo é a transição entre as fases, o quanto tempo parou lá embaixo, por exemplo, quantos segundos vão durar a subida e quantos segundos vai durar a transição da subida para um novo movimento. Como é que a gente intensifica essa variável? A gente põe alguns números específicos, onde essa variável vai dificultar mais ainda o treino, vai trazer mais dificuldade e mais intensidade ao exercício. Tem uma variável muito importante também, que é o intervalo. Tanto é o intervalo entre as séries, dentro de um exercício, como o intervalo entre um exercício e outro. Esse intervalo, se ele for muito prolongado, ele permite você utilizar muita carga, muita força. Normalmente, para exercício de força, o intervalo é longo. Porém, como você tem pouca sobrecarga em casa, esse intervalo você vai intensificar o treino diminuindo esse intervalo. Não chega nem a 1 minuto. A variável amplitude, ela define o tamanho do movimento. Se você, por exemplo, desce muito no exercício, se você utiliza a capacidade total de movimento da articulação dentro daquele exercício específico. Quanto maior a amplitude, melhor o resultado para a hipertrofia. E aí, pessoal, tem uma variável que eu considero ela mais importante para que você controle o seu treino dentro de casa. Que variável é essa? É a variável do volume. O volume significa a quantidade total do treino. Dentro dele você vai perceber a quantidade de séries de exercício, de exercícios também, mas o foco principal não é a quantidade de exercícios que você vai fazer, e sim a quantidade de séries, tá? Como por exemplo, eu não vou me preocupar tanto se num treino de perna, quantos exercícios eu vou fazer para um determinado grupo muscular, que no caso é perna. Porém, eu vou me preocupar com quantas séries. Então, no extremo, se você não tem muitos exercícios disponíveis para se fazer em casa, você utiliza um exercício e faz as séries determinadas, que a gente vai acordar em um próximo vídeo. Então fica assim, galera, fica certo de que nós vamos montar um treino, sendo que o volume total ele vai ser controlado de acordo com as outras variáveis. A intensidade vai ficar determinada
pela forma que nós vamos utilizar as outras variáveis que a gente abordou aqui na montagem do exercício. Então, este vídeo a gente deu uma explanada sobre as variáveis do treinamento que a gente vai trabalhar dentro dessa montagem do treino, e no próximo vídeo a gente vai fazer em si a montagem do treino e dos exercícios. Então é isso, galera. Vou trazer um conteúdo bem interessante a respeito de treinamento para que você possa, dentro dessa quarentena, manter o máximo possível da sua massa muscular, se manter ativo, manter a qualidade de vida, a saúde, melhorar a sua imunidade. E se você estiver gostando do conteúdo, galera, compartilhe esse conteúdo para que atinjam mais pessoas, tá certo? Comenta aí algumas coisas que você ficou em dúvida e que eu possa abordar no próximo vídeo, tá certo? Valeu, galera. Um abraço.